Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Ipsoscast. Hoje falando de umas indústrias mais efervescentes da atualidade, que é a indústria farmacêutica, a indústria de healthcare, e a gente vai trazer um tema, as novas soluções do marketing farmacêutico. E a gente tem três feras aqui de setores muito diferentes que trabalham nessa indústria. André, seja bem-vindo, se você pudesse apresentar. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui. Um prazer falar em nome e também para essa indústria tão relevante que eu tenho o prazer de trabalhar nela já há uns 10 anos. Sempre na área de pesquisa de mercado, mas eu fui me especializando mais num tipo específico de insights, que são esses estratégicos do inconsciente, que a gente está muito preocupado mesmo em entender melhor como as pessoas decidem, que tipo de influências há no processo decisório. Eu sou sócio fundador de uma empresa chamada MindBeat, que nasceu justamente para atuar na saúde, trazendo mais esse tipo de insight para a discussão do marketing, para a discussão de como que o stakeholder pode ser ativado, levando em consideração também essas questões que às vezes são emocionais, às vezes são também de memórias ou questões mais afetivas, que podem E uma, fundamentalmente uma perspectiva muito influenciar. nova, né? Muito Sim, recente, né? sim. Legal. E ao mesmo tempo tem dado resultados interessantes. Obrigado, André. É um prazer ter você Prazer é aqui. todo meu. Vinícius, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Marcos e a Ipsos pelo convite, estar aqui com vocês. Eu sou o Vinícius Dias dos Santos, fundador da Santos Insights, que é uma consultoria especializada em treinamento e educação continuada para a força de vendas da indústria farmacêutica, cujo objetivo é continuar e capacitar os propagandistas para atuar neste mercado altamente competitivo, incerto, ambíguo, cuja única certeza que a gente tem é a mudança. A única convicção que a gente tem hoje é que as estratégias que deram certo lá atrás nos trouxeram até aqui, não vão nos levar daqui adiante. Então esse tem sido o objetivo da Santos Insights, que nesses últimos 3 anos teve o prazer de treinar e capacitar mais de 3.000 profissionais da indústria farmacêutica, e é uma grande satisfação a gente poder estar aqui para discutir um tema tão relevante e tão oportuno para o nosso negócio. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela presença. E Cássio, um prazer te ver de novo. Olá, Marcos. Boa tarde a todo mundo. Eu, na realidade, sou Cássio, líder da divisão Healthcare aqui dentro da Ipsos. Eu diria que hoje a gente tem sido muito exigido, né, meio que como um farol para a indústria farmacêutica. A gente está em um mercado em ebulição que há muito tempo a gente não via. E depois da pandemia, os mercados têm se movimentado muito rápido e a Ipsos tem um papel de estar trazendo um pouquinho dessa estrada e dessa trilha de como a gente norteia um pouco tanto das decisões de marketing quanto com as novas decisões com os stakeholders, como que a gente prepara os nossos clientes para esse mercado que é altamente competitivo, altamente inovador e cada vez mais ele tem se ampliado do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de serviços e de soluções aí que você tem dentro da indústria. É um prazer estar com todos e tenho certeza que a gente vai ter aí um ótimo podcast e uma ótima conversa sobre o setor. Legal, obrigado, Cássio. Eu acho que a gente vai trazer aqui três perspectivas muito distintas, mas todas com muita experiência nesse setor. Então, todos vocês falaram da complexidade do setor. E eu queria trazer justamente isso, este momento em que a gente está vivendo. Obviamente é uma indústria, um setor de maneira geral que ficou em enorme evidência durante a pandemia, por razões óbvias, mas que ao mesmo tempo passou, talvez no subterrâneo, por uma transformação muito grande de um modus operandi que foi interrompido pela pandemia e todas as restrições de movimentação que foram submetidas. Eu queria começar ouvindo de vocês quais foram as principais mudanças que vocês sentiram nesses players e quais foram legados que a gente acredita que agora vão permanecer mesmo com a pandemia já superada. Eu entendo que esse mundo pós-pandemia para a farmacêutica é um mundo híbrido, né? Porque o digital não tinha o poder que tem hoje, com a implicação de você ter um lockdown e obrigar a criar novas formas de visitação. No modelo de farmacêutica que estava muito, na verdade, sedimentada ali na visitação presencial. Então, agora você tem que balancear com estratégias digitais. Aqui a gente está falando de médicos especificamente, Especificamente, não necessariamente de pacientes, por exemplo. pacientes, poderíamos dizer que a gente tem também toda uma rede de serviços como PSP e com formas de chegar no paciente que também podem ser digitais e podem ter sido aceleradas. Eu vejo que o grande ponto de transformação, ao meu ver, é cultural também, porque você tem uma cultura de digital que ninguém estava preparado para ela, porque ninguém ainda tinha vivido nada igual. Então, eu pelo menos percebo com os clientes da indústria farmacêutica muito essa chave de transformação digital ainda em curso. Quer dizer, uma dificuldade ainda de encontrar esse equilíbrio de o quanto que, e aí respondendo a sua pergunta do legado, a pessoalidade das relações
com o médico, com o paciente, com os pagadores, e com esses stakeholders, ela é muito importante, considerando, por exemplo, a nossa cultura latina aqui, tem um peso relevante também, e essa relação pessoal não precisa ser presencial, ela pode ser remota, mas é uma relação pessoal, com nome, com rosto, com histórias de vida, então isso precisa ser preservado, porque tem ainda uma dinâmica muito de peso para as relações da indústria com esses stakeholders. No entanto, você tem uma crescente de ferramentas e soluções digitais que passam cada dia mais a fazer parte da proposta de valor que a indústria tem a oferecer. Então, tem toda uma cadeia de serviços que você oferece que está pautada em sites, em aplicativos, você tem o próprio PSP. Então, essa mão que vai equilibrar, inclusive em termos de investimento, em termos de abordagem, precisa ser muito bem calibrada. E quando a gente está falando de uma transformação cultural, isso leva um tempo, né? Não é algo que a gente vai ver provavelmente nos próximos 2, 3 anos, talvez demore um pouco mais. Legal. Processo de digitalização dos processos, né? É isso que a gente Exatamente. está. Legal, obrigado, André. Uma das coisas que eu acho interessante até no que o André está trazendo as facilidades cresceram muito, né? A gente desenvolveu uma série de solução nova. A tecnologia facilita muitos processos que antes eram complexos, morosos, custosos. Hoje a acessibilidade, a globalização, o acesso à informação, a dados, a comunicação de uma forma geral, ela é muito facilitada. O que me preocupa e me chama a atenção do aspecto de como a gente está lidando e como a gente está desenvolvendo as pessoas para lidar com isso, é justamente a consequência desta facilitação, que é o excesso de informação. E antes, quando eu comecei na propaganda médica há mais de 10 anos atrás, 15, 16 anos atrás, a gente dizia que o propagandista ele tinha a responsabilidade de levar informação para o médico. Você vai visitar o médico para levar informação para o médico, como se o médico não tivesse a informação. E hoje, a informação é pública, ela é global. O cara tem acesso a qualquer dado que ele quiser pesquisar, está ali na mão dele. Então não é mais a informação a grande moeda de troca. Pelo contrário, o excesso de informação, né, como os americanos chamam da infoxication, está todo mundo intoxicado, está cheio de informação e não sabe muito bem o que faz com tudo isso. E o papel do marketing, da comunicação, do propagandista, no meio destes excessos, eu vejo ele como um curador. Que ele tem que fazer uma curadoria desse conteúdo todo disponível, identificar um ponto sensível com o médico para conseguir colocar ali uma perspectiva relevante, engajar, conseguir reter a atenção dele num espaço de tempo tão curto e, mais do que isso, conseguir ser marcante com o médico por uma experiência, uma prestação de serviço, onde a relevância é algo que é extremamente humana e não necessariamente tecnológica. Então, nesse sentido, esse aporte grande de tecnologias, facilidades e outras ferramentas, eu vejo como empoderou ainda mais o fator humano como diferenciação nas empresas. Quase um contrassenso, né? O avanço da tecnologia empodera o humano. Legal, legal. Eu acho que esse é um ponto interessante. A gente tem discutido em vários fóruns com clientes e até com médicos, com fontes pagadoras. Acho que uma questão o quanto acelerou o processo de marketing dentro da indústria farmacêutica. Como o André colocou e o Vinícius, hoje você tem um arsenal, né, de contato a seus clientes muito maior, né? Então eu consigo numa velocidade mais rápida levar uma mensagem, criar uma estratégia. A questão é o que na realidade é um excesso e o que é o essencial, né? Acho que quando a gente olha dentro da cadeia e como pesquisa de mercado, como um consultor de informação, você vê que hoje a indústria ela tem que ser rápida em todo esse processo. E aí ela não pode perder a mão, né? Então, assim, o fato de eu ter a possibilidade de poder fazer uma ação por e-mail, não necessariamente eu tenho que fazer isso a todo momento. Acho que está se formando um novo caminho onde você vai ter a dose exata da informação que eu vou dispensar para cada um dos meus clientes. Então, o marketing ele tem uma tendência de ser muito mais em pílulas, né? Muito mais através da segmentação ou da hipersegmentação. Mas eu sinto que existe um desejo da indústria em achar qual que é a medida certa, né? E aí talvez a gente vai falar muito de diferenciação, né? Hoje você tem excessos de comunicações, excessos de mensagens, um empilhamento das estratégias entre as marcas ou das mensagens chaves entre as marcas ali, e como que eu retenho a atenção?
Como que dentro de um oceano realmente eu vou ser a gota mais cintilante que vai chamar a atenção do meu cliente, do meu stakeholder e que vai passar por todo esse processo de relacionamento. Uma coisa que colocou, Vinícius, que eu acho muito interessante, né, e eu tenho ouvido muito isso, principalmente do médico, como essa relação digital e virtual ela pode ser humanizada. Né? Então, assim, o fato de eu estar ou de trás de uma ferramenta ou ser uma comunicação gravada, como eu posso trazer ela para o âmbito mais humano? Como que realmente eu toco, como que eu sou relevante, às vezes uma mensagem que ela é atemporal, ela foi feita no passado e está sendo dispensada para o meu cliente ali agora. E isso tem sido uma discussão grande, né? Ninguém quer ser padronizado, as pessoas querem sentir aquele elemento do que foi feito para mim, né? Acho que trazendo o Marcos daqui, isso conversa muito com o nosso repositório de tendências, né? Com o Global Trends, essas mensagens que têm um propósito, de que realmente eu sinta que elas foram pensadas, que elas foram endereçadas para mim e não necessariamente para todo mundo. Então é o meu fator como necessidade, como médico e como profissional da área de saúde em ser atendido pela indústria farmacêutica e por outros stakeholders que estão ali, por outras empresas que fazem parte da cadeia. Mas com certeza a gente está com o André aqui, a gente vai falar desse momento de diferenciação mas que vamos entrar único, nisso, então. né? Vou pegar teu gancho, então, Cássio, porque assim, vocês três apontaram tensões atuais que não tem uma resposta certa. E o que o Cássio está propondo é o seguinte: olha, tem um caminho aqui, que é uma segmentação. O que eu posso ter hoje, tanto através do representante ou da utilização de tecnologia e dado, eu consigo ter uma hipersegmentação que eu me faço relevante e que eu me faço humano do ponto de vista de relacionamento. Né? Então, eu acho que eu queria ouvir de vocês, este é um caminho que parece natural para a indústria, primeiro ponto. Segundo, quais são as ferramentas que viabilizam esse tipo de coisa, esse tipo de ação, né? de me fazer como parceiro comercial, sob certo aspecto, mas parceiro de profissão, né? Vamos dizer assim. Como é que eu me faço tão relevante a ponto de eu ter o meu telefonema atendido, de eu ter a preferência e tudo mais. Eu acho que uma chave importante é essa tendência também que eu tenho visto a farmacêutica entrar de cabeça, que é a experiência do cliente, né, o customer experience, e no campo digital também a experiência do usuário, porque é na experiência que você consegue atender a essas necessidades que são hipersegmentadas, assim, né, são muito individualizadas. Então eu preciso construir uma história que ao mesmo tempo, querendo ou não, o sabor amargo ali da ferramenta digital é que ela é uma ferramenta de escala. Então, se para a pandemia ela foi, digamos, a única forma possível, hoje ela é vista como uma ferramenta de escala. Você consegue atingir públicos com uma facilidade, com um custo menor, ela tem esse potencial. E aí você entra num risco de generalizar, de tornar essa experiência genérica. E acho que aí é o contrário, são as experiências mais individuais, mais personalizadas possíveis. Porque alguns gostam de e-mail, outros não gostam, porque alguns gostam de ser chamado de certa forma, outros nem tanto. Então, esse entendimento de quanto a gente e aí acaba esbarrando até na nossa intimidade, certas vezes, né? O quanto que a gente realmente se conecta com esse produto, com essa história que você está me contando, com esse serviço que você está me oferecendo. E o próprio termo que você usa, experiência, que é um termo que vem de Customer Experience, ele é novo na indústria, cá entre nós. O próprio termo, nessa própria visão, essa perspectiva, essa abordagem, ela já é inovadora por si só, né? Quer dizer, eu preciso avaliar a jornada, né? A gente começa a falar de termos que, tudo bem, não são tão novos no mundo, mas para a indústria, sim. Sim, verdade. Se você colocou um ponto interessante, André, que eu acho que vem ao encontro do que você perguntou, Marcos, que é o seguinte: nós nunca demos para o médico a liberdade para escolher como ele queria ser visitado. Nós sempre tinha fomos... uma opção. Não é? E eu arrisco dizer que se você perguntasse para o médico assim: doutor, você quer receber minha visita? A parte é dizer: não quero. Por quê? Especialmente na primary care, onde a gente vive um processo de comoditização muito grande. Então, quando a gente fala de humanização, de relevância, assim por diante, a ferramenta, na minha opinião, ela pouco importa. O que importa, de fato, é a forma e a mentalidade por trás com que eu me preocupo para falar com quem eu estou ali conversando. Eu estou mais preocupado, eu estou mais interessado ou eu estou mais interessante? Porque, via de regra, a cabeça de quem está na frente da área comercial, entrando em contato com o médico, seja presencial, seja remoto, é para resolver o seu problema, que é de gerar demanda e vender.
Dificilmente você entra com a mentalidade de entender e resolver o problema do paciente, do médico, o problema do médico, e, portanto, você está mais inclinado a falar de você e do seu do que a entender para poder atender. Seja presencial, seja remoto, se eu estou genuinamente inclinado a entender o que se passa no ambiente do médico, na vida do paciente, na jornada do paciente, e como eu, como indústria, posso intervir de maneira saudável, de maneira construtiva, pô, eu passo de ser apenas alguém interessado no que o médico tem para me fornecer e começo a ser também bastante interessante para ele e para o cliente dele. Então acho que está muito na questão da mentalidade de quem opera a ferramenta, seja ela presencial ou seja ela remota. E ela mudou? Essa mentalidade que você escreveu. Na minha opinião, e naquilo que eu vivo na área de treinamento, em contato com centenas de profissionais, eu acho que por necessidade ela está mudando. O que não está muito claro para grande parte das empresas, para as áreas de treinamento e para os profissionais é como mudar. No que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso mudar na minha forma? E principalmente, não tem uma receita única. Cada indivíduo, da própria palavra já se tira, é indivisível, é único. Então eu vou ter que ter um approach, uma abordagem, uma estratégia única. E isso entra num outro ponto do nosso segmento, que é o seguinte: a gente sempre fez de tudo, ao longo dos anos, para padronizar o modelo de propaganda. Não, a mensagem é essa, a propaganda é assim, vamos lá, vamos treinar. Vai comigo. Não Repete. muda o discurso. Não, ó, Nossa. a palavra é essa, não é essa. E hoje você tem que empoderar o propagandista para ele personalizar, individualizar essa mensagem. Legal. E eu acho que pegando isso, Vinícius, existe uma coisa interessante que a gente tem visto nos estudos que a gente faz um pouco mais sindicalizados, né? Existe um entrelaçamento do relacionamento que eu tenho presencial com as minhas ações digitais. O que na verdade eu estou querendo dizer, né? Se você não tem um relacionamento que já é construído com seus stakeholders, seja médico, seja paciente ou seja um pagador, você não tem potência digital. Você pode ter a melhor solução digital. Se você não tem um relacionamento prévio construído, ela vai ser inócua. E eu vejo isso quando eu olho os indicadores das empresas que performam dentro do setor, quando a gente isola ali, né, as ações presenciais e as digitais, existe uma sobreposição. Existem empresas que têm um destaque bom presencial e não têm alcance digital, e aí existe um erro de execução ali, mas eu não vejo empresas digitais que performam bem sem estar nas ações presenciais. Então as duas coisas caminham juntas. Então aquela matemática que a gente tem falado e tem levado para os clientes de 70-30, vamos trabalhar 70% de ações presenciais e 30% digitais, elas existem, só que o presencial ele vai carregar o tamanho do meu relacionamento digital. E ele é importante por quê? O digital, apesar de ser menor dentro da minha estratégia, o impacto dele me possibilita estar 24/7 junto dos profissionais. Eu consigo ter um impacto muito maior e sair da métrica tradicional de visita e revisita. Quando eu tenho uma estratégia digital consolidada, eu posso trabalhar o impacto em 24 horas durante 7 dias da semana. Então, assim, é algo que realmente a indústria está aprendendo em como construir isso. Então existe uma etiqueta corporativa ali que vai sobre as melhores práticas digitais a serem construídas, só que elas não vão acontecer se eu já não estabeleci um relacionamento prévio com aqueles profissionais. Quer dizer, a integração, bom, obviamente a integração é fundamental nesse caso, mas o que você está dizendo é que como essa indústria começou com um relacionamento humano, o digital vai atuar como um complemento natural ou uma integração natural. Mas o inverso deveria poder acontecer em algum momento, né? Também é. Aí eu acho que eu queria pegar isso que vocês estão dizendo, acho que a gente já abordou aqui as tensões, né, os desafios e as ferramentas que a gente pode usar. Queria ouvir agora sobre as perspectivas particulares de cada uma situação. Em pesquisa do inconsciente, por exemplo, como é que a gente prossegue, como é que a gente supera esses desafios usando as ferramentas que hoje estão disponíveis, depois sobre treinamento e equipe de representante e pesquisa de mercado, lado mercadológico. Interessante, a gente então tem essa oportunidade de criar uma experiência em canais presenciais e digitais, e aí a gente precisa olhar para esse indivíduo, que é o nosso stakeholder, do paciente aos pagadores, né? Olhar para ele também com cuidado de ver que experiência é essa, que vai realmente colocar ele
em relação a bem disposto ao meu produto, bem disposto ao meu serviço. E aí, uma coisa fundamental e primeira, acho que eu vou dividir minha resposta em duas partes, mas vou ser breve, é que primeiramente a gente, por conta de todo esse fluxo de informações, dessas transformações do mercado, a gente está vivendo realmente um sistema de economia de atenção. Então, obter a atenção do médico, que não é necessariamente só conseguir falar com ele 20 minutos pelo Zoom ou pelo Teams. Essa atenção, às vezes, é se ele está prestando atenção no que eu estou falando, porque você está concorrendo ali com o WhatsApp da secretária, com uma série de outras coisas. E você está competindo com as mensagens de todo o mercado. Então, para a gente que está sendo bombardeado o dia todo de informações, o que a gente retém? Eu preciso da atenção e eu preciso de retenção. Com a ferramenta de pesquisa de inconsciente, a gente consegue galgar um nível interessante, tanto para a atenção quanto para a retenção, porque a gente vai falar ali com fenômenos que são muito fortes nesse processo decisório, que às vezes são emocionais, às vezes são no âmbito do desejo, do que aquela pessoa está buscando naquele tratamento. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, buscando uma redenção heróica, parece uma coisa assim de fantasia, né? Mas na verdade é muito concreto, isso tem na psicologia analítica, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Então, se eu consigo olhar que ele está numa jornada heróica, eu consigo posicionar meu produto para isso, eu consigo criar essa experiência. Pode ser no e-mail, não precisa ser na visita presencial, pode ser no ponto de venda. Então, assim, sabendo qual experiência vai conectar com ele, eu consigo formatar para eu consiga ter atenção e retenção. Claro que, em conjunto com isso, eu deveria também conhecer as individualidades do meu público. Então, essa segmentação e essa hipersegmentação vai compor também esse entendimento para saber quando que essa jornada heróica talvez é mais tênue, ou mais radical, ou mais aprofundada. Então, realmente, esse olhar mais aprofundado com esse olhar inconsciente também, desse stakeholder, seja o médico, o paciente ou o pagador, tem sido fundamental para a gente conseguir estabelecer que tipo de experiência a gente está precisando construir. Bem legal. Obrigado, André. Olha que legal, né? Nós estamos falando de arquétipo. Exatamente. Nós estamos falando de arquétipo na propaganda médica. Olha que coisa incrível. Evolução, né? Puxa, eu acho fantástico isso, porque se alguém ainda olhar para isso com algum olhar pejorativo, está atrasado. Está atrasado porque hoje, essencialmente, o que diferencia o produto A do produto B é o fator humano, é a experiência, é a relação. Então, hoje a função do propagandista, pensando na área de treinamento, a gente treina muito abordagem de venda, a gente treina muito mecanismo de ação, indicação, posologia, benefícios, características, mas a gente treina pouco empatia, sensibilidade, inteligência emocional, foco, atenção, engajamento, curvas de gestão daquele médico no processo de você conquistar atenção, reter atenção, converter, preservar e ampliar oportunidades com ele. Então, os fatores mais pessoais das soft skills, ou hoje se diz já as power skills, porque é o que de fato te dá a potência, te dá a atração para você conseguir converter de fato ali na ponta, e isso você não tem processos bem definidos dentro das empresas, falando de uma maneira global, para treinar os times. E é nesses pontos justamente que lá fora, na competitividade do mercado, é onde você está tendo o desequilíbrio da balança. É no fator humano. Então, como necessidade, hoje a gente precisa treinar o nosso time, a gente precisa desenvolver o nosso time muito mais por uma mentalidade dessa sociedade 5.0 que nós estamos vivendo, né? Tanto que a gente desenvolveu um treinamento chamado de propagandista 5.0, que é esse profissional que evoluiu as suas competências técnicas e comportamentais para se personalizar nesse ambiente que não tem mais padrões a se adotar, não tem mais um modelo para você repetir visita a visita, mas tem sim a criação de uma experiência, o engajamento com o profissional que está ali na tua frente, a sensibilidade para entender o contexto político, social, econômico, emocional, que tergiversia e interfere diretamente no processo de tomada de decisão. E a sequência e frequência, as famosas sequência e frequência, periodicidade, a sequência, talvez a pessoa com quem eu estou conversando hoje, ela já não é mais a mesma pessoa com quem eu conversei há 30 dias atrás. Então, as certezas que eu tinha na última visita, eu preciso reafirmá-las a cada visita que eu faço. Por quê? Porque na velocidade com que as coisas mudam, tudo se transforma muito rápido, inclusive a tua opinião.
Não, hoje eu sou vegano, amanhã eu deixo de ser porque eu ouvi, alguém falou, alguém que eu sigo, alguém que para mim é influente, assim por diante. Então, as certezas e as crenças, elas se reciclam todos os dias e a gente precisa preparar o nosso time para ter essas habilidades pessoais e essa É interessante você sensibilidade. falar isso. A gente aqui na IPSO aborda essa visão através do que a gente chama de contexto. Quer dizer, você necessita entender ou ter a mão no pulso do contexto do que as pessoas, qualquer stakeholder esteja submetido, tanto o macro quanto o micro. E ele faz com que você consiga, a partir daí, ter as expectativas do stakeholder atendidas. Quer dizer, tem uma série de ações que você pode tomar inteira, mas acho que um dos legados da pandemia que a gente incorporou aqui claramente é que se você não tem essa visão do contexto, ou seja, você só olha para sua marca como era algum tempo atrás, para o seu produto, para seus processos, você vai perder o bonde vai passar, você não está olhando. Cássio, do ponto de vista mercadológico, se a gente Não, puder... então, eu acho que cada vez mais, ouvindo o Vinícius falar, assim, me vem muito à mente o que a gente vive no dia a dia, né? Hoje eu tenho sentido que a indústria, ela está muito veloz, né? Inclusive, a pesquisa, ela se tornou uma ferramenta muito poderosa e que acaba tendo que ser recorrentemente usada para entender o contexto que está acontecendo, né? Então, aquelas fotografias que a gente olhava naquele momento que tinha lá uma certa longevidade de uso, hoje ela é muito dinâmica. As ferramentas acabaram se ampliando e com isso as dinâmicas de mercado mudam. Então, quando você olhava uma jornada de um paciente que demorava do ponto zero ao ponto X para chegar a um diagnóstico, isso poderia levar 2, 3 anos, hoje isso mudou, né? Então hoje esse paciente, o diagnóstico dele tem sido mais rápido e as tensões que ele vem vivido têm mudado a cada tempo. Então cada vez mais os clientes estão tendo que revisitar os mercados, que revisitar as informações, revisitar os conhecimentos para tomar a decisão mais assertiva. Às vezes o que eu olhei 6 meses atrás, meu planejamento de marketing para minha marca, eu tenha que dar uma calibrada no momento exato que ele vai ser lançado, porque muitas coisas aconteceram. Mas isso está acontecendo, Cássio? E As empresas se muito, Marcos. adaptaram a isso? Se eu pegar um exemplo, vamos pegar aqui os médicos. Hoje eles estão hiperconectados, né? Então hoje você tem médicos que estão em grupos de WhatsApp falando do ponto de vista científico, onde uma informação que ela nasce em algum lugar, rapidamente ela chega na outra ponta. E aquilo muda todo o meu contexto estratégico até de plano de lançamento, né? Então, assim, com essa velocidade, eu tenho que constantemente estar atualizando os meus dados de mercado, eu estar olhando para a pesquisa de mercado, eu estar olhando para as informações, pesquisas que a gente tinha muito bem divididas por ciclos de vidas de produto. Você olhava a segmentação depois de um processo de entendimento de mercado, de oportunidades, de gaps. Hoje, quando você olha a segmentação, a hipersegmentação, talvez ela é o marco zero. Quem está dentro do meu mercado e como eu posso ter uma estratégia de posicionamento e de chegada dentro do mercado brasileiro. Então, a pesquisa, mais do que nunca, ela está se tornando imprescindível em diversos momentos na vida das marcas. E eu falo das marcas porque, na verdade, uma marca ela vai ter várias situações aí de mapeamento de mercado, de diagnóstico e até preditivo. Uma coisa que tem sido muito cobrada é essa capacidade nossa de predizer um pouco do mercado. Então, assim, muito mais do que olhar essa fotografia, o que você pode me dar sobre tendências do que vai acontecer. Então, como a gente consegue antever um fenômeno futuro? E a gente tem feito um pouco esse papel, né? Colocado tanta estatística ali, um pouco da nossa consultoria, para tentar dar um pouco de uma estrada mais sólida para os clientes. Mas eu diria que assim, a gente foi do essencial ao imprescindível hoje na vida da indústria farmacêutica. E não só a pesquisa, mas o dado e a curadoria e o insight que está por trás dele. O dado por dado é aquilo que a gente colocou. A indústria, ela tem muita informação, ela tem muito dado. Agora, como você construir de forma inteligente e estratégica é realmente o pulo do gato, seja 5.0, daqui a pouco a gente considerando vai estar discutindo as especificidades de cada né? stakeholder, né? O nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar de... Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final baseado nesse título aqui, né? Que é o título que a gente colocou aqui da nossa conversa de hoje. As novas soluções do marketing farmacêutico. Qual a mensagem? O que as empresas hoje têm que realmente estar mais atentas para conseguir lidar com essa situação que vocês trouxeram, tão complexa? Eu acredito que o mercado farmacêutico, de um modo geral, vai se adaptar cada vez mais a essa nova realidade híbrida e buscar realmente olhar para o mercado, olhar para o paciente, olhar para o médico, olhar para o pagador. A resposta está ali, né? Assim, a gente pode procurar a resposta fora, a gente pode procurar a resposta dentro de casa, mas muitas vezes a resposta está ali em quem está realmente passando pelaquela dificuldade de saúde
ou quem profissionalmente está engajado em resolver o problema de alguém. Empatia, né, André? Essa palavra que Exatamente. virou tão desgastada, mas não tem Se a dúvida gente conseguir ouvir melhor a dor de quem está sentindo e conseguir trabalhar por ela, eu acho que a gente já está num bom caminho, e aí é uma questão de tempo para as coisas andarem. Legal. Obrigado, André. Eu vou na linha do André, como de costume, André. Gostei muito das tuas colocações. Posso citar aqui talvez o Simon Sinek, né, que diz que 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores da nossa empresa são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Então, seja, mais uma vez, seja no híbrido, seja no presencial, seja no digital, eu acho que as principais soluções de marketing hoje, elas giram mandatoriamente por a gente tirar o foco do produto e colocar o foco no cliente. Prestar atenção no cliente, presta atenção no cliente, presta atenção no médico, presta atenção no paciente, presta atenção na jornada que esse médico está vivendo, na jornada que esse paciente está vivendo até chegar ali ou depois dali também, e qual é o nosso papel como indústria farmacêutica para tornar a vida do paciente e do médico uma vida mais funcional, mais prática, mais ágil e mais saudável, acima de tudo. Né? Obrigado, Vinícius. Eu acho que eu deixaria uma mensagem que eu acho muito poderosa, né? E como profissional de marketing, de pesquisa de mercado, eu não poderia deixar de falar, é que realmente a indústria tem que estar aberta às novas soluções. Acho que como o Vinícius colocou, o que nos trouxe aqui até hoje não sustentará o nosso futuro da mesma forma. Todas as novas soluções, elas são pensadas para que você atenda melhor ao mercado, a uma estratégia de uma empresa, a necessidade de um paciente, de um médico. Então, que a indústria realmente use as novas soluções e pense sempre o futuro de agora para frente, e não só dos aprendizados passados. Eles têm o seu legado, eles têm a sua importância, mas hoje está tudo muito dinâmico, muito rápido e muito efervescente, né? Acho que o digital trouxe essa questão da efervescência do mercado. Uma informação que é muito veloz e que eu preciso reconectá-la com a minha estratégia. Perder apego, né? Exato. Perder o apego aos processos. As ferramentas, elas ajudam a diferenciar, aonde quando você está olhando e tudo parece igual, quando você usa um estudo do inconsciente, você consegue realmente olhar e gerar alguma diferença na sua marca dentro de algo que parecia muito igual e que eu não ativava de uma forma mais inconsciente. Então, acho que essa que é a mensagem, né? Não se exima do uso de novas soluções, porque elas vão te garantir uma maior navegabilidade no futuro ali. E como é difícil fazer isso. Obrigado, senhores. Eu agradeço. Obrigado a todos. Até a próxima edição do Ipsoscast.